Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui com a mentoria gratuita, que não é ao vivo, era para ser ao vivo, não é ao vivo, com a Camila da Ilustrarte. Tivemos problemas técnicos, porém estamos resolvendo dessa forma, a gente está gravando e disponibilizando para vocês. Essa mentoria gratuita, vocês vão ver o quê? Todo o processo, como funciona, desde entender o negócio até a gente bolar uma estratégia para que a Camila consiga trabalhar com as redes sociais de uma maneira mais assertiva. Essa mentoria ela tem a duração de 1 hora, então assim, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente vai conseguir fazer bastante coisa, e com o que a gente vai conseguir desenvolver aqui, já vai dar para a Camila sair do lugar e começar a ver os resultados acontecendo. Então, Camila, se apresente, por favor, conte um pouquinho quem é você e um pouquinho do seu negócio. Oi, gente, meu nome é Camila, eu tenho 25 anos, eu sou formada em Relações Internacionais. Hoje eu empreendo, né? Eu e o meu esposo estamos à frente da Ilustrarte. A Ilustrarte, ela é uma empresa de personalização. Nós trabalhamos com personalizados desde canecas, camisetas, almofadas e também itens para festa, como topos de bolo, bandeirolas e caixinhas. A Ilustrarte, ela surgiu do sonho de 3 amigos que queriam sair do mercado de trabalho. Esse era o nosso maior objetivo. A gente queria batalhar pelo nosso negócio e fazer com que o nosso negócio prosperasse, para que a gente não tivesse mais que estar preso às mazelas, né? Claro que tem seus benefícios também, mas as mazelas existentes no mercado de trabalho. Então, ela surgiu com esse principal objetivo. No início da Ilustrarte, éramos eu e um colega que cuidávamos da produção, e eu comecei a me arriscar no Instagram também, né? Porque veio como uma plataforma para a gente obter um sucesso de vendas. Mas desde o início, com o nosso Instagram, a gente não consegue converter muito o nosso engajamento, os nossos seguidores em resultado de vendas. A gente consegue muito esse caminho via WhatsApp. Então, eu falei já diversas vezes com a Mayra pelo inbox, assim, de que minha maior dificuldade é conseguir criar um planejamento estratégico para o nosso Instagram, para que as postagens façam sentido, para que a gente traga engajamento para a página e que esse engajamento, esses clientes se tornem também clientes da Ilustrarte, né? Façam compras dos nossos produtos. Então, basicamente, hoje o issue, né? O problema que a gente tem é esse. A gente tem uma página que eu tento cuidar, assim, né? Com todo o conhecimento que eu adquiro em lives de outras pessoas, cursos. Mas eu acho que é de total necessidade, como eu falei para a Mayra, a gente sentar e traçar isso de uma maneira mais assertiva. É isso. Vamos lá, Camila. Eu vou. Primeira coisa que eu queria, pelo que eu entendi aqui dos seus objetivos, né? Primeira coisa que você falou, deixa eu só acertar aqui minha mesa para eu poder anotar aqui junto, para a gente poder trabalhar tranquilo. Pronto. Primeira coisa que você me falou é que assim, você consegue converter a maior parte dos clientes, né, das pessoas que entram em contato pelo WhatsApp, mas você não Sim. consegue ter essa conversão através do Instagram. É isso? Isso. É E porque como que funciona, Maria? Desculpa te interromper. A gente tem presença em muitos grupos de WhatsApp, né? Dos uhum, condomínios, da região. Então, a gente consegue converter muito essas vendas fazendo anúncios e postando. Então, a gente tenta postar diariamente. Claro que tem semana, né? Que a gente não consegue postar todos os dias, tudo. Mas ainda as pessoas não têm 100% uma busca ativa pela nossa empresa sem esse nosso anúncio, sabe? entendi. E a ideia é fazer com que o Instagram cumpra este papel. Sim. Tá. Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. Para a gente chegar nesse lugar de venda, tem algumas coisas que as pessoas elas Uhum. precisam entender. Primeira coisa que elas precisam entender é quem é a Ilustrarte. Eu vi que Sim. você fez uns stories, acho que ontem ou anteontem, contando, Ontem. né, um pouquinho, Sim. falando quem é você, como é que a Ilustrarte surgiu e tudo mais. Uhum. E isso é bem legal que esteja num destaque. Eu não sei se eu cheguei a ver alguns destaques, e aí a gente vai É falar depois o, sobre isso.
O meu marido criou um colocando essa, ele chamou de Nossa Jornada. Tá até diferente dos outros Foi o destaques que a gente primeiro, né? tem Eu lá. vi que é o primeiro É, que tá lá agora, né? é. Tá. É legal, com o tempo, você sempre atualizar esse destaque, tá? Por que que Uhum. com o tempo é bom atualizar? Porque sempre tem alguma coisa a mais que aconteceu durante, sei lá, daqui a 6 meses, vão ter outras coisas que aconteceram e que é legal de contar sobre a jornada de vocês e tudo mais. Então, é legal de vez em quando rever, e principalmente porque, por exemplo, você fez contando em vídeo, né? E aí também tem uma outra coisa que acontece, é que a gente ganha com o tempo, e isso vai acontecer com você, porque a gente vai começar a trabalhar melhor os stories também, então, que é a gente melhorar a forma como a gente se comunica através dos stories, através dos vídeos. Então, você vai olhar e você vai sentir necessidade de falar assim, nossa, eu estou falando melhor agora no vídeo. E aí você vai, mesmo que seja a mesma coisa que você vai falar, mas você sente que você está contando de uma forma melhor, então, com o tempo, a gente sente essa necessidade de atualizar esse destaque. De qualquer forma, é sempre bom que ele esteja lá como um primeiro passo, tá? Uhum. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você é que eu não percebi, se você tem, se a Ilustrarte tem, eu não percebi no Instagram, que é a identidade visual da Ilustrarte. Então, o que acontece, Mayra? O seu contato veio num ponto que a gente está passando por uma mudança. Qual é essa Tá. mudança? Eu acompanho algumas pessoas do ramo de personalizados. Tem uma delas que é a mais famosa, que é a Camille Guedes, que é meu exemplo, assim, que é quem eu fico olhando como que ela faz as coisas. E o que eu reparei que é muito comum nesse mercado de personalizados é a personificação do perfil. Então, por exemplo, nós temos hoje na nossa foto de perfil um logo. As pessoas, elas costumam ter uma foto delas. Então, a gente está passando por isso, que é o quê? Que era até uma das dúvidas que eu anotei para te perguntar. A gente vai trazer essa personificação também para o nosso perfil. Então, eu já tirei uma foto numa parede produzida e tudo mais, igual a sua, para a gente colocar aqui no Instagram. Só que aí a minha dúvida é: a gente tem que ter um logo também? A gente tem que ter, assim, uma marca para estar presente nas fotos dos nossos produtos? Porque hoje a gente vê muito no mercado de personalizados, festas, aquela questão da cópia, né? Então a pessoa pega a sua foto, divulga como dela e, tipo, ninguém sabe que é seu, né? Então, a gente está passando por esse processo, porque, assim, pelo meu marido, a gente vai fazer uma alteração no nome, né? Que é qual? Ele queria colocar o Baiká. Ele quer colocar que eu sou à frente da empresa, né? Uhum. Porque ele fala que isso vai fazer com que as pessoas tenham mais proximidade de mim, entendam que a empresa ela é liderada por mim, entendeu? Eu percebo que, assim, sempre que aparece alguém, é você que aparece. Sim, sempre ele Nunca, odeia câmeras. nunca é ele. Então, se sempre que alguém aparece é você, se é você que faz a comunicação, eu gosto da ideia de baicar, pode ser interessante, acho que pode ser legal. E gosto da ideia de trocar a foto do perfil, sim, pelo seu rosto e trazer essa humanização, né, que a gente sempre ouve Uhum. falar. Eu acho que é interessante, sim. Não é assim o mais necessário, porque existe uma identidade da marca ali, tem um logo forte e tudo mais, tá? Só precisa tomar cuidado, eu não fiz essa anotação, mas eu posso até olhar aqui agora. Tá, olha só. O logo da Ilustrarte, da maneira como ele está hoje, eu preciso me esforçar um tanto para ler o que está escrito. Quando a gente tem um logo, agora, neste momento, eu não vou conseguir te dar um exemplo, mas quando a gente tem um Eu logo. posso te mandar um spoiler de um outro que eu criei? Pode, claro que pode. Eu vou te mandar um spoiler só para você ver mesmo. Me Porque assim, eu manda. desenvolvi um outro que era o que a gente queria usar. Só que quando a Tá. gente teve essa ideia da foto, a gente falou assim, meu,
vamos usar a foto, só que aí, e o logo, sabe? Aonde o logo se encaixa nessa questão da humanização do perfil. Eu tô te enviando aí para você dar uma olhada. Tá. É porque, assim, aqui na nossa casa, a gente tem uma parede que ela é amarela. Então, a gente tentou tirar uma foto minha em cima dessa parede para fazer uma foto diferente. Eu confesso, Maria, que eu sou super desinibida, mas eu morro de vergonha de falar no Instagram, né? É uma coisa que eu me travo ainda. Então, que nem eu tinha desenvolvido esse outro logo, que seria o Uhum. logo que a gente usaria, ou uma parte dele, né, para estar em cima das nossas fotos, enfim, né, para ser Entendi. a marca. Só que aí a gente entra numa confusão muito grande, né, que é assim, pelo menos na minha cabeça e na do meu marido. Porque quando você empreende, você está nessa jornada sozinha do mercado digital, né, do ramo digital, você tem muitas possibilidades e muitas coisas que as pessoas te dizem que você tem que fazer. Então você não sabe o que você faz. Então, que nem eu quero mudar essa questão da foto do perfil e trazer isso para o nosso perfil, porque eu acho que é necessário começar a dar as caras para Ilustrarte, né? Sim. Então, começar a aparecer. Só que eu não sei, assim, de que maneira eu caminho com o logo, a identidade visual da marca e a minha foto em Tá. conjunto, sabe? Vamos lá. Primeiro é que assim, o spoiler do logo que você me mandou, ele tem muita informação. Sim, Não vai funcionar para o Instagram, tá. tá? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque a hora que eu bater o olho, eu não vou ler, eu não vou conseguir identificar o que está escrito ali. E aí não Tá. funciona, porque a bolinha que fica ali em cima, ela é muito pequena. Muito pequena. Uhum. Então, por que normalmente a gente fala de colocar o nosso rosto? Porque se a pessoa, quando olhar, ela não vai identificar que está lá Ilustrarte, é melhor que ela identifique a sua cara. Porque quando Entendi. você aparecer Tá. na frente dela, ela vai olhar e vai falar assim: ah, tá bom, eu sei que é a Camila da Ilustrarte. Que seja a Camila da Ilustrarte, tá tudo bem. Isso não é um Uhum. problema, muito pelo contrário, é sempre bom. Mas o que eu quero dizer é, poderia ser o seu logo se, quando a gente batesse o olho ali, a gente conseguisse enxergar o que está escrito. Como ele tem bastante informação e não vai ficar fácil de ler o que está escrito, não vai estar pulando ali no olho, então é muito melhor que você coloque a tua cara. Então, nesse lugar de o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer, então, assim, isso que eu É, estou dizendo, não é que tem que. Neste caso, é melhor que você coloque o seu rosto, porque ele vai dar uma leitura de quem é a empresa muito melhor do que o logo da Ilustrate, tá? Então, sim. neste Uhum. caso, eu sugiro que você use o seu rosto. Em Certo. relação à identidade visual, o que acontece? É, toda, pensar na comunicação, não só de feed, mas de feed e de stories. Quando a gente faz essa comunicação, pensar que os stories eles não estão dissociados do seu feed. Por quê? Uhum. Quando a pessoa está vendo o que está acontecendo ali no seu feed, se a tua comunicação, se a sua identidade visual ela é completamente distinta do que está acontecendo nos stories, não rola essa identificação de uma coisa com a outra. E o que Tá. a gente quer? Que aconteça essa identificação. E a identificação só vai acontecer através da repetição. Por que quando a gente vê, se você vir um negócio, sei lá, pensa, vou te descrever um negócio e você vai me dizer o que é que o que é que vem na sua mente. Se você imagina assim, um círculo vermelho e uma garrafa branca dentro, o que vem na sua mente? Coca-Cola? Pronto. Eu não te disse o que é, eu não falei nada, eu te disse um círculo Sim. vermelho com uma garrafa dentro, branca. São as cores da Coca-Cola, mas isso é um negócio que bate, assim, isso gruda. Por que gruda? Porque isso repete dia após dia, ano após ano, durante muito tempo. Isso está acontecendo. Uhum. Então, isso é a repetição. Se eu te der duas cores, vermelho e amarelo, o que é que você lembra? McDonald's? De McDonald's.
Eu não preciso dizer nada, eu não preciso dizer, um lugar que vende hambúrgueres que tem. Tipo, não. Eu te dei 2 cores e você lembra o que é. Sim. Porque são as cores que estão lá sempre se repetindo. Então, quanto mais a gente repete isso na mente das pessoas, mais as pessoas vão lembrar daquilo que a gente representa. Tá? Uhum. Isso significa que você não pode nunca mais mudar, blá, 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 blá. Não, não significa nada disso. Significa que se você hoje encontrar aquilo que traduz quem é você de verdade, quem é você, quem é a marca, ótimo, siga em frente enquanto durar esse caminho. Agora, a gente sabe que existem muitas marcas que vão fazer repaginação, que vão fazer um rebranding, que muitas coisas vão acontecer. E é por isso que a gente está passando, né, Mayra? Porque, assim, o que acontece muito forte é que a gente chegou num ponto em que a nossa sociedade mudou, a nossa sociedade, né, foi desfeita com aquele nosso colega original, e eu tô sentindo uma necessidade de realmente transformar a minha marca, entendeu? E aí a grande dificuldade que eu tenho, né, mas que a gente tem que tirar essa palavra da frente, é qual? Saber, por exemplo, que escolhas que eu estou tomando que são assertivas. Então, por exemplo, como que eu escolho essas cores, sabe? Então, que nem eu tenho a foto que eu tirei, eu posso até te mandar a foto que a gente escolheu, só que eu não sei, por exemplo, como trabalhar com ela com a nossa. Com as cores que a gente tem que, tipo, abordar no nosso perfil, porque, ó, eu vou te mandar aí pra você ver, você vai ter um spoiler do que eu tô falando. Porque, assim, quando a gente faz isso, a gente fica muito assim, eu tenho que usar, sei lá, vou falar aqui, tá? Cor roxa. Eu pesquisei no Google, a cor roxa, ela significa criatividade. Aí você fala, ixi, só posso trabalhar com roxo. Aí você já fica naquela coisa que fica assim, tenho medo de ficar muito repetitivo ou monocromático e as pessoas, sei lá, ignorarem, não verem, não responderem. Porque o que a gente começou a ver muito nos nossos stories era que o quê? Se a gente posta pela manhã, a gente tem um engajamento bom. Aí, se a gente vai colocando outros stories, as pessoas param de ir vendo, né? Elas param de ir para frente. Você assistiu a última live que eu fiz sobre stories? Não, eu vi nos seus stories que você postou a live. Depois assiste, que ela ainda tá salva. Vai Sim. salvar os seus stories. Porque isso acontece muito, sabe, Mayra? O que é difícil para mim é o quê? Eu uso o Trello, que é uma ferramenta que você já falou, eu já faço uso dela, só que eu tentei desenvolver um Trello para o meu marketing. Então, eu tentei criar, tipo, de segunda a sábado, o que eu vou falar nos stories. Só que eu fico com muita dúvida, assim, do momento em que eu ofereço meu produto, da hora que não, eu tenho que falar sobre mim, da hora que eu tenho que mostrar a produção, eu não consigo entender qual é o momento certo para as coisas, porque a gente não entende como que, assim, o Instagram funciona de fato, né? A gente entende quanto usuário, mas a gente não entende quanto algoritmo, plataforma, enfim, né? Como é o funcionamento de entrega da rede, né? Tá, então olha só, vamos por partes. Vamos começar falando dessa foto que você me mandou, tá? Sim. A foto, ela tá um pouquinho escura, tá? Ela tá um pouquinho escura. Mas isso dá para você tirar um pouquinho, tipo, mesmo, sei lá, no Canva, dá para você iluminar ela um pouquinho, para dar uma clareada nela, tipo, sim, dá super para tratar e usar. Agora, tem um negócio que é importante, que é assim, você falou em relação às cores. Se você tá com um fundo verde. Amarelo. É que amarelo? distorceu. Era para ser amarelo. Não tem problema, porque se for amarelo, e a foto não captou essa cor, você consegue remover o fundo e colocar, tipo, no Canva mesmo. Você remove o fundo, coloca o amarelo da cor que você realmente quer, e aí ele vai ficar amarelo. Agora, o que é importante? Se o amarelo ele vai fazer parte da sua comunicação, se é isso que você quer para que aquilo ali faça sentido, então aí sim, vale o amarelo, e você tá com uma blusa que eu acho que é um roxo, é isso? Ela é um pouco pro vinho, assim. Um ela roxo meio vinho, eu tô olhando, é mais ou menos a cor da minha
da minha unha aqui, né? Da sua unha, a que você postou de manhã, isso mesmo. E aí a gente tem essa dúvida assim, né? Por exemplo, o amarelo transmite uma coisa boa? Por quê, Mayra? O que que a gente considera que não foi um erro, né? Como eu cuidava da empresa, eu comecei a usar muito fundo vermelho para tirar as fotos. Então, a maioria das fotos do início do meu feed eu tirava no mesmo fundo vermelho. E Uhum. aí o meu marido, a minha cunhada começaram a falar: nossa, Camis, eu acho que não valoriza muito o produto, eu acho que não realça o produto. Então, assim, hoje eu tenho muito medo assim da cor que eu vou escolher para carregar, entendeu? Eu não sei que cor que é boa, que vai remeter, por exemplo, uma coisa boa, né? Tá, eu acho que assim, existem duas coisas, dois momentos distintos. Uma coisa é quando você vai realçar o produto, e se você vai realçar o produto, você precisa de uma cor neutra, Sim. que não vai ficar brigando com o produto. Então você precisa ter uma cor neutra. E quando você vai fazer as postagens que não vão usar diretamente o produto, você pode ter uma outra. A cor neutra ela vai fazer parte da sua paleta, mas para você entender que quando você vai fazer, você não precisa usar a cor neutra quando você vai fazer outros tipos de postagem, ou quando você vai fazer um story que não tem produto, mas que você vai estar falando, ou vai ser foto de outras coisas, entendeu? Você pode usar essas outras cores. Eu, particularmente, não faço desenvolvimento de marca, tá? Então, eu estou te falando isso com base naquilo que eu estudei, mas eu não faço, eu não desenvolvo isso, tá? Mas se você quiser, você pode até procurar uma pessoa que faça especificamente esse tipo de trabalho. Mas o que eu estou te dizendo é o básico, tá? O básico que Sim. normalmente as pessoas, que é o que você vai encontrar, que as pessoas normalmente falam. Então, se você quer evidenciar um produto, não coloca uma cor que vai brigar com ele. Ele precisa brilhar, então usa uma cor neutra. Na tua comunicação, naquilo quando você vai falar sobre o trabalho da Ilustrarte, então você vai fazer um post carrossel sobre como é o trabalho da Ilustrarte, não necessariamente mostrar um produto da Ilustrarte, você pode usar outras cores, que não necessariamente uma cor neutra, mas que vão dizer quem é a Ilustrarte e trazer isso à tona. Então, se você for procurar, por exemplo, na psicologia das cores e tudo mais, saber direitinho quais são as cores, não só isso, mas entender o que essas cores querem dizer e se elas realmente te agradam, porque não adianta você falar assim, não, eu quero passar isso, mas, putz, eu super não gosto dessas cores. Então, não adianta. Então, tem que ser cores que você goste, que faz sentido para você e que passe aquilo que você quer passar para as pessoas. Eu, por exemplo, eu fiz eu revi todo o meu movimento de marca quando eu saí do outro perfil e eu abri este perfil. Então, por exemplo, tem duas cores que são muito fortes que eu uso agora. Um é o laranja. O laranja, para mim, ele já é uma cor que eu gosto. Então, assim, sem falar de psicologia das cores, o laranja é uma cor que, para mim, é muito forte, que é uma cor que eu gosto, que tem nas coisas que eu uso, né? Agora, uma outra cor que é mais neutra, que passa um pouco mais de maturidade e tudo mais, é o preto, que eu também uso muito, assim, muito, 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 muito. E que não tinha muito na minha comunicação de maneira estratégica. Então, mesmo eu não sendo essa pessoa específica do branding, eu trouxe isso para minha comunicação para mostrar aquilo que eu quero falar. Então, assim, não só nas cores, mas também na tipografia. Tem algumas coisas que a gente conhece, que são de senso comum, de uso comum, que o básico, sabe, da tipografia, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe como funciona. Então, se é com serifa, se é sem serifa, né? Quando eu trago bordas mais arredondadas, então eu trago uma coisa mais de conexão, uma coisa mais próxima. Quando eu trago linhas, eu tenho um distanciamento um pouco. Então, assim, pensar nessas outras coisinhas, mas que elas também estão comunicando o tempo todo para as pessoas quando a gente coloca isso na nossa identidade visual. Então, acho que vale olhar para isso com esse carinho,
para que você possa transpor isso depois para o seu feed e para os seus stories, para toda a comunicação que você for fazer, tá? Então, Eu acho que esse é o ponto inicial, né? Assim, se a gente fosse sim, falar, porque é nesse ponto que a gente está em dúvida mesmo, né? Por isso que a gente estava até falando nos stories sobre um lançamento, tudo, porque a gente quer dar essa repaginada na empresa dessa maneira que eu te falei, então trocando essa foto de perfil e tudo e fazendo as coisas de uma maneira mais uniforme. Só que é uma coisa que nem, se você me falasse ontem, eu falaria, ixi, Mayra, não é assim. Mas é que a gente pensa de maneira equivocada, né? Que nem, por exemplo, eu achava que você ter um perfil uniforme acaba ficando uma coisa muito padronizada e que as pessoas às vezes acham que é uma coisa meio, sabe, pronta, assim. Só que isso que você falou faz total sentido, porque a moça que eu sigo, que eu falei que eu tenho como exemplo, ela faz exatamente isso. Então, ela sempre usa os mesmos tons. Ela usa muito roxo, ela usa cores mais fechadas, assim, é o que eu falei para você do roxo, né? Que o roxo é criatividade, tudo isso. uhum, E é o que a gente quer também, só que dá muita dúvida, tipo, como que eu faço isso caseiramente, né? Porque essa sim. pessoa provavelmente ela tem alguém por trás dela, né? Ela Às tem uma vezes pessoa não, ajudando. É, às vezes não. Tem, você sabe que assim, eu vejo muita gente que começa a fazer, a ter um profissional de branding mesmo, que vai fazer todo o desenvolvimento da marca, tipo, muito tempo depois que já está trabalhando no Instagram, assim, muito tempo, sabe? Então, uhum, porque são coisas específicas de cada área, e às vezes não é o mais importante para você neste momento, entendeu? Por sim, que eu estou dizendo isso? Neste momento, se você definir algumas coisas com base nesse conhecimento básico mesmo, tá? Mas se você conseguir definir a sua identidade visual com base neste uhum, conhecimento básico, então, definir a sua paleta de cores, definir a sua tipografia, tá? Você consegue começar a ter um padrão. Por exemplo, tipo, eu tenho a minha paleta de cores, mas se você for olhar o meu feed, ele não é todo da mesma cor. Ele não é inteiro da sim. mesma cor. Mas a minha, quando você olha ali, você fala assim: ah, ok, tem um laranja que é o mesmo laranja, tem um meio vermelho aqui que é o mesmo vermelho, tem um cinza que é o mesmo cinza. Você vai ver que essas cores elas se repetem de maneiras, né? Quando eu faço uma estática, ou se eu faço um carrossel, as coisas vão mudando, mas você vê que são as mesmas cores que se repetem ali. Quando eu Uhum. levo isso para os meus stories, são as mesmas cores que eu levo para os meus stories também. Ah, isso não pode mudar nunca, é imutável. Não, não, não é assim que funciona. Mas quanto mais a gente consegue manter isso, facilita em dois lugares, tá, Camila? Facilita na compreensão das pessoas de falar assim: ah, beleza, eu estou realmente entendendo que essa é a marca Ilustrate. E a outra coisa é que te economiza tempo. Te economiza Sim. tempo. Quando É você o que a tem gente não isso, para pensar, né? porque senão você fala assim, nossa, você não tem cor, você não tem tipografia. Aí cada vez que você vai fazer um negócio, você fala assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que fazer tal coisa. E É, aí você rola um desespero, porque você fala, e agora? Que cor que eu vou usar? Aí eu quero falar sobre isso. E agora? Que cor que... Nossa, e que letra que eu vou usar? Será que eu repito? Será que eu troco? Então, assim, quando você tem isso definido, acabou o seu problema de tempo. Você já sabe o que você vai usar, você já sabe o já que é, sabe. o que é para título, você sabe o que é para subtítulo, você sabe o que é para texto, e pronto, aquilo ali já está pronto. Você não tem que ficar parando para pensar sobre isso. Então, isso te ajuda muito a economizar tempo. Então, primeira coisa Sim. que eu acho que, assim, antes de começar qualquer coisa, olha para isso e Uhum. define isso. Primeira coisa, porque isso vai te ajudar muito com uma questão de tempo. A De... tipografia é a letra, né, Mayra? É Só para. Tá, não, isso, só para confirmar. tá? Uhum. Depois que você fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai para. Você falou muito da questão dos stories, né? Sim. De que começa com boa visualização e depois vai caindo É ao a longo do tempo. dúvida de como fazer, assim, interagir com as pessoas, também ter o que falar, porque às vezes, assim, é que nem, eu vou falar da minha empresa, claro, né, o que eu tenho em repertório. Eu tiro foto dos produtos que eu faço.
Beleza. Hoje eu tenho uma gama de produtos muito grande que eu tirei fotos, só que eu não postei. Entendeu? Por quê? Porque eu não sei assim como postar, quando postar, de que maneira isso vai me trazer retorno. Porque hoje o Tá. que eu sinto muito é como eu falo isso, né? Como eu abordo isso, né? Tem um negócio muito importante, Camila, que é contexto, tá? Uhum. Quando você traz uma informação fora de contexto, a pessoa que vai, ela abriu, a pessoa tá lá passando os stories, aí Caiu. aparece ali, e aí aparece uma caneca. Completamente fora de contexto. Simples, só aparece uma caneca. E aí, sei lá, tipo, você gostou, sei lá, qualquer coisa assim, mas super fora de contexto. Ela não vai parar para pensar sobre aquilo, ela vai só olhar e falar assim, uma caneca, tá bom, e tchau, passou e acabou. E ela não vai interagir com você. As pessoas, Uhum. elas interagem quando você mantém uma comunicação, quando você traz contexto, quando você conversa com as pessoas. Se você não conversa com as pessoas, elas simplesmente não têm por que conversar com você. Não dá para a gente esperar que a pessoa converse se você não estabeleceu uma conversa. Parece que eu estou repetindo a mesma coisa, mas é o princípio dos stories, é essa comunicação. Uhum. Quando a gente fala de gerar conexão, não sei o quê, é sobre conversa que a gente está falando, sabe? Não seria o storytelling, né? Que o pessoal fala muito, usa muito esse termo, né? Porque o storytelling é você criar uma história, né? Você criar um Sim, vínculo, né? que é o contexto. É você dar um Sim. contexto. Então, assim, você junta essas coisas para criar a sua, vamos chamar de, vamos dar nome certo, né? Para você criar o seu storytelling. O que é o seu storytelling? É a sua comunicação com começo, meio e fim. Todos os dias, quando você abre lá e fala bom dia, é o seu início. Quando você Uhum. diz boa noite, é o seu fim. O que preenche isso? Essa é a O minha que dúvida. preenche? Então, olha Sim. só, vamos supor que o seu story, né? Os stories, eles são a sua melhor amiga. Tá. Uhum. Então, assim, quando você. E aí vamos supor que você olha e fala assim: ah, beleza, então essa aqui é, sei lá, é a Bianca. Bianca é a minha melhor amiga. Então, quando eu abro o meu story, é como se eu estivesse falando com a Bianca. Então, assim, eu vou passar o dia inteiro com a Bianca, porque a Bianca, cara, eu amo muito a Bianca. Bianca é minha melhor amiga, e eu estarei junto com a Bianca durante todos os dias da minha vida. Então, a gente vamos personificar os seus stories. Os E ele seus agora stories, sim. chama a Bianca. E aí você vai olhar e vai falar assim: bom dia. Você só não vai dizer o nome, mas você vai falar assim: bom dia, Bianca. E aí você vai conversar com a Bianca ao longo do dia, sabe? E aí essa é a comunicação que você vai ter ao longo do dia com a Bianca. Então, como é que você vai falar assim, nossa, Bianca, hoje eu preciso produzir X peças. O que você acha disso? Olha, eu estou aqui na dúvida se eu vou fazer assim ou se eu vou fazer assado. A cliente me pediu isso. Ai, nossa, Bianca, agora eu não posso conversar com você porque eu tenho um monte de coisa para produzir e é isso. Bianca, olha só essa produção enorme que a gente fez hoje, que vai sair. Então, assim, é a conversa. É a conversa, sabe? Então, Sim. como é que você conversaria com uma pessoa sobre o seu dia? Não é qualquer coisa do seu dia, é sobre o seu trabalho no seu dia. É essa dúvida que a gente tem, Mária, porque meu marido e eu, a gente entra muito numa discussão, né? A gente segue várias pessoas, então ele vira sempre e fala assim. Aí eu falo, Wishner, mostra alguma coisa do nosso dia a dia? Por exemplo, eu gosto de plantas e eu voltei para academia agora. Eu voltei a tentar esse projeto fitness, tudo. Mostra isso para as pessoas, ele fica muito, mas será que a gente tem que mostrar? Será que não tem um limite? Por exemplo, assim, será que isso não é entrar na nossa vida pessoal e fugir do foco do Instagram? E eu vejo que, por exemplo, assim, você faz muito esse movimento que nem com o seu filho, né? Com o Rafa, que eu acompanho lá direto o Rafa pulando, brincando. Então, assim, você gera esse engajamento. Essa moça que eu falei com você, ela também, tipo, ela mostra ela indo no galinheiro pegar o ovo
levar o filho dela na natação, ela posta tudo. E ela bate também nessa mesma tecla, sabe, Mayra? Que a gente tem que arriscar, que a gente tem que tentar se mostrar, né? Falar mais. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então eu fico assim, ai, será que isso vai ser útil? Será que alguém vai me ouvir, né? Será que Olha vão só, parar para ouvir? eu vou te falar um negócio que é assim, que você acabou de te dar a resposta daquilo que eu vou falar. Sim, Você falou assim, porque você sabe o nome do meu filho, você sabe o que está sim. acontecendo com o meu filho, você sabe que ele pula na cama, você sabe você sabe as coisas todas. Se eu virar para você e falar qualquer coisa sobre o Rafa hoje, você tem um histórico dele e a gente tem o Sim, quê? Uma conexão. A gente tem exato. uma conexão. Porque você, de alguma forma, você se identificou, você acompanha essa história. Isso não significa que você precisa ser mãe, sabe? Mas você acompanha Sim, essa história. Você tá lá, você vê, você quer saber. Nossa, o que será que aconteceu com o Rafa hoje? Não sei o quê. Tipo, então, assim, são coisas que eu vou contando e que eu gero conexão, porque eu viro uma pessoa humana. Eu viro uma pessoa do dia a dia. Porque, no fim exato. das contas, a gente é essa pessoa do dia a dia. O que Sim. acontece? Sempre que a gente. E é muito louco isso, eu acho que eu demorei muito tempo para entender que é assim. Existem as pessoas, vamos pegar tipo, um perfil, sei lá, um perfil de 1 milhão de pessoas. Quando a gente olha para essa pessoa, parece que ela está num lugar tão inalcançável, que ela vira tipo, nossa, um Deus. Deus. Só que a pessoa que tem 500 mil pessoas, ela não chegou no lugar de 1 milhão ainda. Então, existe esse distanciamento. A pessoa que tem 100 mil seguidores, cara, ela tá mirando a pessoa que tem 500. E aí eu tô falando de número de seguidor, mas eu tô falando de resultado também, sabe? De din-din. Uhum. Então, a gente olha e fala assim, nossa, olha, essa pessoa conseguiu esse X de dinheiro. Olha como ela é nesse lugar. Ah, eu tô aqui. Aí a pessoa que tem 10 mil seguidores e que tem X resultado, ela vai falar assim, cara, eu quero ser como essa pessoa aqui. Mas eu tenho hoje os meus resultados. Então, tipo, como é que eu transponho isso? Hoje, eu vivo 100% do meu resultado digital. É 100%. 100% da sua cem renda por é cento da minha serviço. res... 100%. Então, assim, hoje eu vivo 100% do meu resultado digital. Acabei de abrir um perfil novo, que tem agora, tá com 46, 48 Uhum. pessoas. Mas eu vivo 100% dos meus resultados digitais. Mas eu miro pessoas que já têm um outro nível de escala. As pessoas, por exemplo, eu acabei de entrar numa mentoria de uma menina que certamente, assim, eu não sei exatamente quais são os números dela, mas eu sei que ela certamente fatura ali por mês na casa dos 50, 60 mil mês. Então, eu entrei nesta mentoria porque eu quero chegar no lugar dela. E eu sei que. Por que eu me conectei com ela? Porque ela está numa mentoria que seria o meu terceiro passo. Ela é o meu segundo passo. Então, ela entrou numa mentoria que, para entrar nesta mentoria, custa 15 mil reais. Ela entrou nesta mentoria. 15 mil, 20 mil, não sei. Então, assim, ela está onde, depois que eu passar dela, é onde eu quero estar. Entende que é Uhum. esse É uma movimento? escalada, É né? uma É. escalada. Então, a gente sempre vai mirar quem está um passo na nossa frente. Então, eu tô um passo na frente de algumas pessoas, mas tem um monte de gente que está mais passos à minha frente. Então, é assim que acontece esse movimento. Por que eu estou falando sobre isso? A gente está falando de o que a gente mostra nos stories, como é que a gente gera essa conexão. Conexão. Justamente por causa disso. Porque a gente conta a nossa jornada. A gente mostra aquilo que faz sentido da onde a gente está. A gente conta onde a gente quer chegar. Várias vezes eu já falei em live e em outros lugares, assim, hoje eu tô aqui, tô na minha casa hoje ela é pequena, mas eu tô aqui, fiz até um story outro dia sobre isso, eu falei assim, a minha casa hoje é pequena e a gente fez uma escolha de ficar aqui durante mais um tempo, exatamente onde a gente tá, porque a gente escalando de um jeito melhor este negócio, a gente consegue, porque o nosso custo aqui é muito mais baixo, então a gente consegue juntar um montante maior para investir melhor, para lá na frente a gente colher outros frutos. Então, assim,
São escolhas que a gente está fazendo hoje. Eu poderia sair daqui e ir para um outro lugar? Poderia. Faz sentido? Nenhum sentido. Nenhum sentido. Para mim, para minha família, para a gente aqui hoje. Então, isso eu comunico para vocês. Porque falei na live de anteontem. Falei, o dia que eu comprar a casa ou terreno e construir do jeito que eu sonho, que eu imagino, eu vou contar para vocês e todo mundo vai vibrar junto comigo. Porque Sim. vocês estavam junto desde quando eu estava aqui na casa pequenininha. Então, se você, por exemplo, tipo, eu não sei qual é o seu objetivo de ter entrado na academia, por exemplo. Então, vamos supor que seja o que, né, todo mundo tipo, entrou na academia porque quer perder peso e blá, blá, blá. Cara, conta a tua jornada. Ó, hoje eu estou assim e eu quero compartilhar isso com vocês. Ou seja, não é só sobre a Ilustrarte. É sobre quem está por trás da Ilustrarte. E o que você faz? Porque aquilo que você faz na sua vida, ela também reflete no seu negócio. Entende? Sim. Então, não é só... Quando a gente fala de persistir então, assim, a maneira como você vai lidar com a questão da academia e tudo mais, ela se reflete na Ilustrarte. Se reflete na força de vontade que você tem de fazer a Ilustrarte sair daqui e chegar aqui. Sim. E é muito sobre isso, sabe, Mayra? Porque, assim, o nosso objetivo ontem, mostrando de onde a gente começou, é porque, assim, as pessoas não acreditam quando a gente começa a empreender, né? Isso eu acho que já é um movimento nato das pessoas. Então, a gente começou daquele jeito que a gente postou ontem. A gente começou no quarto, no apartamento, com um rack e uma mesa. Era o que a gente tinha. E hoje a gente está dando um passo que para nós é muito grande. A gente está conseguindo, aqui onde a gente está morando agora, construir um pequeno espaço para virar o escritório da Ilustrarte, né? Que é aquilo que a gente deu de spoiler. Porque aquilo é o que a gente almeja, mas tem muitas coisas que, assim, às vezes eu sou um pouco boba nesse sentido. Então, por exemplo, a gente conquistou uma impressora. Foi uma coisa que a gente conquistou, porque a gente não tinha, eu usava uma impressora emprestada do meu pai. Para as pessoas. Eu usava a impressora emprestada do meu pai. Aí a gente comprou a nossa. A Silhouette não foi fácil também, a gente teve esse processo de conquistar. E assim, a academia, para mim, ela tem sido muito além disso. Eu me vi com 25 anos, completamente mergulhada no meu trabalho, sem tirar nenhum momento do meu dia para mim. Então, a academia, ela veio como isso. Então, você quer essa oportunidade de emagrecer? Então, vamos lá, você vai ter essa oportunidade, né? Vamos embora, vamos atrás. Então, assim, para mim tem sido esse processo. A dificuldade que eu tenho é muito assim, de estar presente, de contar para as pessoas, porque o que eu me vejo muito hoje na minha rotina, e não usando como desculpa, mas você sabe isso porque você empreende e ainda é mãe. No meu caso, eu empreendo e sou mãe de pet. Então, por exemplo, assim, é tirar a demanda dos meus clientes da minha frente e colocar também a demanda da minha empresa, entendeu? Porque eu lido com demandas de várias pessoas. Então, várias pessoas chegam com seus desejos para mim. Mas na maior parte do tempo, eu não consigo, por exemplo, eu não vou priorizar a demanda da Mayra, vou priorizar agora tirar 1 hora, 2 horas para fazer a postagem de hoje. E como que eu organizo isso melhor, sabe? Então, eu organizo sempre a semana da frente, porque o que eu me pego muito com um sofrimento de ansiedade mesmo, porque eu tenho ansiedade, é o quê? Chegar no dia e falar assim, poxa, eu não fiz a postagem de hoje, não vai dar tempo de postar, porque o melhor horário do engajamento é 7 horas da noite. Então você começa a entrar nessas noias, sabe? Cara, o que é difícil, mas é o que a gente precisa começar a fazer. Tem até um áudio que está rolando na internet esses dias, acho que é da, não sei, não me lembro exatamente de quem que é, mas que fala assim, disciplina é aquilo que a gente faz e que a gente não quer, mas que a gente faz porque a gente quer chegar nesse lugar que a gente, né? Então, assim, é mais ou menos no lugar que a gente quer. Então, é mais ou menos sobre isso, sabe? E aí, o que eu falo, que até tô devendo estou devendo um e-book sobre isso, mas que é exatamente isso que eu vou falar para você, precisa ter na tua... E aí é um precisa mesmo, sabe? Não é um tipo, talvez... Não, é um precisa ter na tua organização do dia, é assim, precisa ter as coisas que são fixas, sabe? Tipo,
Cara, todo dia você precisa almoçar e você tem que ter um tempo de almoço? Sim. Eu falo isso, mas assim, na minha agenda tem acordar. Sério? Sério, Ela é não tô igual meu brincando. marido. Tá Meu assim, marido. tipo, tem acordar, tem almoço, tem o horário de almoço, tá na minha agenda diária, acordar, almoço. E aí, o que muda? Porque a minha agenda dos dias, como eu tô em casa, então ela muda muito, ela é muito mutável. Então, cada dia é diferente. Mas tem assim, quem são as minhas clientes? Então, porque o que eu tenho, além do trabalho todo de consultoria, de mentoria, eu tenho o trabalho de social media. Então, quem são as clientes e quais são as demandas que eu tenho que fazer para as minhas clientes? Então, quanto tempo do meu dia eu demando para o trabalho de social media? Ah, eu demando X horas. Então, tá bom. Eu vou, da hora que eu acordo até que horas eu começo a trabalhar. Eu posso acordar em determinado horário, mas que horas eu começo a trabalhar? Começo a trabalhar a tal hora. E aí eu vou lá e faço o meu primeiro bloco de trabalho para social media, coisas distintas. Então, eu faço um bloco, tá? Eu vou trabalhar daqui até aqui, eu vou trabalhar, depois eu vou pegar o resto da demanda da tarde e vou trabalhar mais X horas como social media aqui. Do resto do meu dia, isso eu vou colocar, encaixar, e pode mudar o horário, pode mudar o tempo de trabalho em relação a isso ao longo da minha semana. Ok. Depois eu vou fazer o que eu coloco na minha semana? O meu tempo de trabalho para mim, para minha empresa. Aí eu vou lá e coloco meus blocos de trabalho. Quantas horas por dia para mim eu vou dedicar? Ah, eu vou colocar, sei lá, X horas na segunda, X horas na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque a vida aqui é muito louca, então sábado e domingo também é dia. Então eu Era isso que eu ia coloco. te perguntar. Você consegue dividir assim, tipo, um horário para você ficar com seus filhos? Como que Então, funciona assim? os meus filhos também são blocos de trabalho, só que eles não são blocos de trabalho, eles são blocos de ficar com meus filhos. Então eu coloco na minha agenda como compromisso. Eles são um compromisso. Igual quando eu paro e falo agora eu vou trabalhar. Então eu paro e falo agora é a hora das crianças. É o meu compromisso. Então, se você, por exemplo, tipo, você percebeu que, sei lá, tipo, vocês não estão, você e seu marido não tem tempo de ficar junto. Cara, põe na agenda. Ponha na agenda. Real, põe na agenda. Tem um monte de gente que fala, oi, como assim? Põe na agenda. Tipo, ponha na agenda. Tipo, ponha na agenda. Põe na agenda, sei lá, tipo, uma hora da tarde, beijar o meu marido. Tipo, faça isso. Não tô Sim. brincando. Não é brincadeira, tipo, é sério. É. Tipo, meu, transar à noite. Ponha na agenda. Ponha na agenda. Eu tô falando isso, pode parecer muito louco, mas é um negócio que, com o tempo, você não precisa recorrer à sua agenda. Mas enquanto você ainda não está organizado o suficiente para que isso flua naturalmente, você precisa disso. Porque senão não Sim. funciona. Eu falo que eu sou a pessoa mais desorganizada da face dessa terra e é real. Se eu não coloco. Tem dia, dependendo da quantidade de coisas que eu tenho para fazer no meu dia, e às vezes as coisas acontecem fora daquilo que a gente consegue planejar, eu preciso colocar na agenda, fazer xixi. Ponho na agenda, fazer xixi. E aí eu olho e falo assim: hora de fazer xixi. E aí eu vou e eu faço xixi. Nossa, que loucura. Não é loucura, eu sou desorganizada. Se eu deixar as coisas, tipo, vou fazendo, eu não vou fazer. Eu sou muito workaholic também. Se É. deixar, eu começo a trabalhar e eu não paro nunca mais. É Então, que eu nem eu. preciso colocar limite na minha Sim. agenda. Se eu não Foi. coloco limite na minha agenda, eu não faço. Entendeu? Então, foi o que eu falei pro meu marido, porque assim, da academia era isso que acontecia. Porque o que acontecia era que, tipo assim, eu falava, eu quero muito me exercitar. Aí era uma queixa que eu tinha há muito tempo. Eu não tenho tempo para me exercitar. Aí até que eu fiz um exame de sangue, e aí deu quase uma glicose alta, eu tenho 25 anos, e aí eu falei assim, opa, eu não quero ter Alerta. diabetes nos 30, né? Então eu parei e comecei a falar, não, uma hora do meu dia, ao mínimo, tem que ser minha. Uma hora tem que ser para eu estar com a minha família também. Porque o que acontece, Mayra, é que a gente entra num ciclo vicioso que é suprir as demandas das pessoas.
Sim, E não a cuida gente da deixa gente. de suprir as nossas. É, a gente deixa de suprir as nossas. Então, o que acontece agora, que é o ponto que está chegando para mim, é: bom, agora eu também quero conseguir organizar a minha vida também na rede social. Por quê? Uhum, Para mim, a desordem na rede social, não ter uma cronologia, não saber o que fazer, porque essa é bem o português chulo e claro. uhum. Eu não sei muito bem o que fazer, é uma coisa que me deixa no escuro e me gera ansiedade, porque eu fico assim, poxa, eu falhei porque eu não postei nada hoje. Poxa, eu falhei porque eu não tô presente para o meu cliente. Poxa, eu não sei o momento certo de anunciar o meu produto. Nossa, eu queria tanto que o meu Instagram me trouxesse mais retorno. Aí você vai entrando em paranoia Sim, mesmo. sim, 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 Porque eu sim. acho que a rede social é assim, né? Ela te deixa Sim. também Por nessa mais que ela cobrança. te traga resultados, ela também te deixa extremamente ansiosa. A minha, o que, assim, a gente está quase chegando no final. Eu acho que assim tem Uhum, algumas coisas que a gente pode ir fechando, porque isso já vai te dar bastante trabalho. sim. Mas é assim, primeira coisa é ver essa questão do branding básico mesmo, tá? Então, assim, define sua paleta de cor, define sua tipografia. Junto com isso, você vai fazer o quê? Começar a organizar a sua agenda da semana, tá? Então, Uhum, define quanto tempo do seu dia é para você, quanto tempo do seu dia é para Ilustrarte, quanto tempo do seu dia é para Ilustrarte redes sociais, tá? Então, para Ilustrarte uhum, clientes e Ilustrarte redes sociais. Separa isso, tá? Define quanto tempo por dia e coloca também, não só, tipo, tem você e o seu marido. Quanto tempo do seu dia você vai estar junto com ele. Coloca tudo isso na sua agenda. Não precisa colocar exatamente tipo, o que você vai fazer em cada um desses horários, mas define esses blocos de tempo. Por que esses blocos de tempo? Porque depois que você organizar a sua agenda dessa forma, dentro de cada bloco de tempo é que você vai dizer o que é que você vai fazer dentro deste tempo que você tem. Então, no bloco de tempo da Ilustrate Clientes, aí você vai colocar, dentro deste horário eu tenho isso para fazer. Isso aqui eu consigo fazer hoje? Cara, não dá tempo, porque eu tenho outras coisas. Então, isso aqui vai para outro dia. E aí é assim que você vai colocando as suas tarefas diárias, tá? Então, mas isso daqui é prioridade, é mais do que isso. Então, tá bom. Então, aquilo que é menos prioridade vai para o outro dia e aquilo que é mais prioridade vai ficar nesse dia. E isso você vai fazer todos os dias. Não é uma coisa que você faz uma vez por semana. uhum. Precisa organizar a questão das redes sociais. Então, de todo o tempo que você disponibilizou da sua semana, cada dia você tem um tempinho. Então, tá bom. Você precisa fazer. Vamos começar por devagar. Não, a gente não vai. É a mesma coisa da questão da academia. Você não chega e fala assim, cara, eu vou de segunda a segunda, malhar 2 horas por dia e eu vou correr mais 5 km. Não é assim que a gente começa. Então, se você hoje não está postando, não queira sair postando 7 vezes por semana, porque não vai acontecer. Então, vamos aos poucos. De 0, você vai sair para 3 posts por semana, tá? E aí, fez isso durante uma semana, foi tranquilo? Repete, não precisa aumentar ainda. Faz mais uma semana, 3 vezes por semana. Foi tranquilo? Aumenta um. E aí você vai fazendo isso gradativamente, para que isso não seja um tormento na sua vida, tá? E Uhum. se organiza para qual é o dia que você vai parar para pensar sobre o que você vai postar e o dia que você vai fazer essas artes. Não coloca tudo no mesmo dia, tá? Uhum. Tipo, E pensar como. e postar, pensar e postar. Não, tipo, pega um dia você vai pensar sobre isso. E eu já vou te dizer por que você vai fazer isso, tá? Mas um dia você vai Uhum. pensar sobre isso, no outro dia, que você vai escolher quando vai ser, você vai fazer essas artes. Por que você vai fazer isso? Porque a ideia é que você mantenha um objetivo que faça, tipo uma linha do tempo mesmo, que faça Uhum. sentido aquilo que você está comunicando, tá bom? Neste momento, o que é importante, já vou te dizer o que é importante para você, para a marca Ilustrarte nesse momento, é posicionamento. É fazer Sim. com que as pessoas reconheçam a Ilustrarte, mostrar quem é a Ilustrarte.
tá? Eu acho que tem a live que está salva no YouTube. Eu acho que ela tem, eu não sei se é ela que tem. Se não for ela, eu te mando dia a dia, quais são os posts que você precisa fazer, exatamente o quê, tá? Eu vou te É isso mandar que eu isso. tenho dúvida. É Tá? exatamente esse ponto, Quando porque a eu fico muito assim, gente, quando a gente o que eu quer, quando coloco? a gente quer, por exemplo, colocar o nosso posicionamento, mostrar quem a gente o que a gente está fazendo. Isso foi, por exemplo, o que eu fiz nas minhas 2 primeiras semanas, quando eu abri o meu Instagram. Se você olhar lá, você vai ver que tem uma sequência lógica. Tem alguns posts que são a mais do que eu precisaria fazer, mas que vão me trazendo visibilidade. Mas, assim, tem alguns ali que são mais pontuais. Eu vou te mostrar depois, eu te mando depois direitinho, para você conseguir aplicar. Mas, basicamente, é você mostrar quem é você, Uhum. as coisas o que você acredita, né? Então, quais são os seus valores, as coisas que você acredita, que você acha que fazem sentido com a sua marca, contra o que você é contra o quê, né? Quais são os seus inimigos em comum com a sua audiência, as pessoas que te seguem, né? Então, quando eu falo de inimigos em comum, nossa, como assim, Maíra? Então, por exemplo, tipo, eu vi que você fez não sei se foi dentro de um story ou se estava num destaque, alguma coisa você estava falando muito da força da mulher, empreendedorismo, aí tinha alguma coisa de feminismo. Sim. Então, assim, por exemplo, tipo, eu sei que machismo é uma coisa que não entra não cabe na tua vida. Sim. Então, isso é um inimigo seu. Para que as pessoas se conectem com a sua marca, você vai falar assim, nossa, mas eu vou mexer nesse vespeiro, as pessoas, tipo, vai. Sabe por quê? Porque senão a gente vira aquela pessoa que fica em cima do muro, sabe? A pessoa que Sim. fica em cima do muro não conecta com ninguém. A gente está sempre ali meio sem saber, Juliana mais ou Paz. menos. Tipo É, isso, entendeu? Então, assim, sim. isso não é bom. Isso não é bom. Você não precisa ir lá todos os dias levantar uma bandeira e não é sobre isso. Mas é dizer, olha só, esses aqui são os meus valores e eu não gosto disso aqui. E não tem Quem problema nenhum com isso, Mayra, porque, por exemplo, assim, a gente pensa, né, que nem eu tenho muita vontade em trazer coisas que remetem ao empreendedorismo. Então, por exemplo, quando uma pessoa compra no Mercado Livre da Vida, a pessoa não fica cobrando o vendedor. Quando a pessoa compra de uma pessoa, a você pessoa quer precisa arrancar seu falar sobre couro, isso? né? Olha aí, isso é uma baita linha editorial. Sim, Isso é uma sim, baita eu linha gosto desse editorial. assunto. Sim, Entendeu? eu Então, gosto. tipo, trazer as questões empreendedoras, tipo, sim. Então, assim, a tua vida, as coisas que você. Uhum, Aí vem o X. Então, assim, quais são as coisas da sua vida pessoal você gostaria de trazer para dentro dos assuntos que você vai tratar? sim, Daquilo que é. diz respeito aí, assim, a Ilustrarte em si, né? Então é pensar, por exemplo, o que é Ilustrarte? Aí esse é um exercício que você não vai me responder agora, tá? Então guarda, você Uhum. vai guardar o que eu vou te perguntar e você vai pensar, aí você junta lá com o seu marido e aí vocês vão quebrar a cabeça pensando. Mas assim, a Ilustrarte, ó, quer ver? Lá na bio da Ilustrarte, Ah, era esse ponto que ele ficou batendo, porque, nossa, a gente mexeu nessa bio recentemente, aí ele. Pergunta para ela sobre a bio, foi a única lá coisa que ele tá falou. isso assim, ó. Transformamos ideias em projetos exclusivos. Tá bom. Vocês vão pensar, vocês vão fazer um levantamento de Uhum. por que alguém compraria da Ilustrarte. Por que alguém compra da Ilustrarte e não compra da fulana do lado? Uhum. Quais são os diferenciais da Ilustrarte? O que a Ilustrarte causa nas pessoas depois que a pessoa tem um produto da Ilustrarte? Se ela optar por comprar do outro e não comprar da Ilustrarte, o que é que vai acontecer? Uhum. Essas coisas todas são elas que vão gerar a conexão com as pessoas.
São essas as coisas que vão fazer com que a pessoa fale assim, nossa, tipo, ok, entendi. Se eu comprar no Mercado Livre, eu tenho essa questão. Se eu comprar deles, eu tenho essa outra aqui. Tipo, aí é assim, com o que eu, Maíra, me conecto? Nossa, não, essas coisas que eles estão me dizendo, não, tipo, tanto faz para mim. Então, tá bom. Então, eu não me conecto com você e vou comprar no Mercado Livre. Entendeu? Entendi. Isso é ruim? Não, isso é bom. Porque é isso que precisa acontecer. Não adianta, eu falo, tipo, as pessoas, elas às vezes acham ruim algumas coisas que eu falo, que é assim, cara, o teu Instagram, ele é um Instagram de comércio, de trabalho. Se você não vai comprar de mim, saia do Instagram, não fique aqui. Não é que eu não me interesso por você, mas é trabalho. Então, adianta você ter alguém que te acha linda e fofa e não vai comprar de você? Não, e é isso que a gente está passando, né, Mayra? Porque o que acontece é assim, eu cheguei num ponto que eu acompanho várias pessoas. Então, por exemplo, essa moça que eu te mandei. Ah, e ela tem um perfil bem sucedido, tudo, mas o que que ela faz? Ela vende cursos. Aí a gente para e se questiona, putz, será que esse é o caminho? Aí você tem outra pessoa que, por exemplo, ai, a pessoa vende na Shopee no Mercado Livre. Putz, será que aí eu não tô debandando o meu produto? Ou não, eu posso vender o mesmo produto com o meu preço e boa. Ah, eu tenho que ter um site, porque a gente fica com isso também na cabeça. Eu tenho que criar um site. Então, assim, é muito difícil a gente saber que caminho que é o correto de se seguir, entendeu? O que que a gente faz para que a gente gere mais vendas pelo Instagram? Porque tem pessoas que falam que também não pode, né? Tipo, você não pode vender pelo Instagram, porque contra a defesa do consumidor e o caramba, você não pode nem pôr preço. Mas aí são coisas que a gente não sabe, né? Se é ok ou Nossa, não. pode muito. E assim, quem não quiser não vai Sim. comprar, e quem quiser vai clicar no link e comprar. É, Assim, existem muitas estratégias para gerar a venda. Só que esse é eu diria para você que é o seu segundo momento. sim. Primeiro, e aí é um negócio que eu falo muito também, que é assim, se você não se organizar antes, as Não dá. coisas elas vão sempre ficar bagunçadas, e aí lá na frente a coisa vai estar tão bagunçada que você não sabe nem por onde começar a gerenciar as coisas. Então, assim, começa organizando, então organiza o seu branding básico, que é isso, esse é o meu limite para falar sobre branding. Se eu começar a falar mais do que isso, tipo, eu tô te enganando, porque eu não sou essa pessoa, mas organiza esse branding básico, porque isso já vai te ajudar bastante. Organiza a sua agenda. Eu vou te passar esse primeiro momento de posicionamento para você saber o que postar, tá? Para você saber, para você não ficar perdida, tá bom? São mais ou menos, se fosse postar todos os dias, dá mais ou menos 2 semanas inteiras. Então, como eu falei para você, não começa querendo fazer tudo ao mesmo tempo, vai fazendo aos poucos. E sobre stories, o que você vai fazer? Então, a gente tem o seu branding, a gente tem a tua agenda, a gente tem tudo que você vai postar no seu feed durante, sei lá, tem mais ou menos uns 15 posts aí, pelo menos já organizadinho, para você saber o que você vai postar. E aí, sobre stories, o que é que você vai fazer? Lembra que seus stories agora se chamam Bianca, e você vai conversar, tá? Você vai conversar, você vai contar as coisas. E quando você conversa com alguém, não é um monólogo. Lembra que quando você... Vamos lá. Pode parecer besta o que eu vou te falar, mas real. Quando você conversa com alguém, não é um monólogo. Não é você falando sozinha, é conversando. E se você conversa, se tem uma outra pessoa do outro lado, você precisa passar a bola para outra pessoa. Então, se você fala um negócio, a outra pessoa precisa te responder. Mas para outra pessoa te responder, você precisa perguntar. Tá? Então, essa é a base da pergunta, essa é a base da conversa. Então, você fala um assunto e pergunta para a sua audiência. O que a sua audiência te responde, você consegue trazer mais assunto. E aí pergunta de novo. E aí essa conversa começa a acontecer. Minha sugestão é assiste a live, tem quase 1h30
live dos stories. Assiste essa live. Se eu for falar isso para você agora, a gente vai ficar mais 3 horas aqui falando sobre isso. Mas, assim, assiste essa live, porque Sim. com ela você já vai conseguir traçar você vai conseguir entender como é que vai ser este caminho para você começar a ficar mais à vontade nos stories e trazer as informações para as pessoas e conversar e trazer perguntas interessantes. Como é que você vai abordar, por exemplo, você quer fazer pergunta na caixinha, como é que você vai trabalhar para chegar na caixinha, porque a gente não chega na caixinha, não é tipo, de repente tem uma caixinha. Porque, de repente, tem uma caixinha, a pessoa vai falar assim, ó, maluca, né? Igual aparecer a caneca do nada. As pessoas não respondem. Então, existe um caminho para chegar na caixinha de pergunta, para as pessoas Agora, sentirem à vontade. Aquilo da gente responder para ir gerando engajamento, essas coisas, você acha, por exemplo, uma furada, esse tipo de coisa, por exemplo? Não acho uma furada, não. Inclusive, assim, tipo, cara, depois que você começa a entender como isso funciona, se você olhar assim, eu posso dizer que 100% dos perfis grandes, ainda assim tem perguntas que as pessoas fazem para elas mesmas, porque são perguntas que precisam ser feitas e que nem sempre as pessoas fazem. São perguntas estratégicas e que isso vai gerar, às vezes a pessoa não sabe que ela precisa fazer aquela pergunta. E aí você responde para você, e aí quando você responde, a pessoa fala assim, nossa, é verdade, eu precisava saber dessa resposta aqui, e aí pronto, você gerou uma conexão. Então, tipo, você responder a sua própria caixinha não é uma questão. Às vezes é uma questão de necessidade para que você gere esse movimento que precisa acontecer, tá? Então, são perguntas estratégicas que a gente usa para responder quando a gente mesmo faz. Não são perguntas aleatórias, não são respostas, né? Perguntas aleatórias que a gente se coloca, mas são perguntas bastante estratégicas. Então, sim, você super pode fazer isso, tá? E aí é isso, vai trazendo essas. Você vai assistir a live, você vai entender o que eu tô falando. E aí eu falei para você que eu vou te mandar o passo a passo para você fazer os 15 dias aqui de post. Vou até anotar. E aí, só para não esquecer, né, Mayra? Só para a gente ver isso também. Que nem, por exemplo, os meus destaques, eu vi que a gente está com vários destaques. Eu vejo perfis que já deram uma boa limpada. Isso é uma coisa boa, por exemplo, assim, que eu sei que você falou dessa questão do branding. Então, eu tô aqui com o meu perfil aberto, estou olhando para ele agora. Eu sei que, por exemplo, se eu colocar a minha foto de perfil, que é o nosso objetivo, eu vou ter que mexer na cor que tá os meus destaques. Se for uma foto com fundo amarelo, é legal que os destaques estejam conversando com essa foto, né? Só que, por exemplo, assim, eu tenho vários destaques. Eu tiro isso, eu deixo isso, porque eu fico em dúvida. Você tem um monte de destaque temporal. O que são destaques temporais? Você tem o destaque do Dia das Mães, do Dia dos Pais. Esses destaques são temporais. Eles não é um negócio, por exemplo, coisas do Dia dos Pais, você não vende o ano inteiro. Você vende na época do Dia dos Pais. Então, esse tipo de destaque, você pode colocar de maneira estratégica na época que você quer vender e tirar quando eles não fazem mais sentido de estarem lá. Tá? Então, é pensar quais são os destaques que fazem sentido estar sempre. Que, independente da época, eles vão sempre fazer sentido. Então, assim, comece aqui, ou a nossa jornada, como você colocou, né? Como seu marido colocou lá. Então, assim, saber quem é a empresa é extremamente importante. Como é que a empresa trabalha, o que a empresa faz, quais são os serviços que vocês atendem, também eu acho extremamente importante, tá? Então, que não seria um catálogo, né? Seria exatamente não seria assim, um catálogo. O que a gente faz, né? O que a gente faz. De forma como se você estivesse mostrando para Bianca. Bianca, vem aqui que eu vou te mostrar agora como é o nosso trabalho. Olha só tudo o que a gente faz. A gente trabalha com camiseta, trabalha com isso aqui, sabe? Da maneira, assim, tipo, de verdade, olha para o seu celular como se você estivesse olhando para Bianca. E aí você vai contar dessa forma, você vai trazer dessa forma esse conteúdo. Então, assim, pelo menos esses 2 destaques
e aí depois pensar, e aí depois você vai pensar, olha para aquilo que faz sentido para você, para vocês, né, no caso, para ver se faz sentido colocar mais quais seriam outros destaques que fariam sentido estar lá. Por exemplo, depoimento das pessoas que recebem os serviços de vocês. Sim. E eu que mandam de postar. Então, Eu esqueço. Eu cara, recebo. isso daí você pode postar todo dia o dia inteiro. Eu esqueço, porque as pessoas mandam, porque que nem quando você estava falando sobre os nossos diferenciais. O que eu recebo muito é que eu tento tratar as pessoas de maneira educada, perguntar o que a pessoa quer, porque assim, eu já recebi esse feedback, nossa, você está me perguntando isso, eu nem sei o que é, porque nunca me perguntaram, né? Nunca me deram essa possibilidade de escolha. Então, assim, eu tento tratar as pessoas muito bem e deixar muito claro como a gente trabalha. Então, eu uso o WhatsApp muito ao meu favor. Meu WhatsApp é cheio de resposta rápida, é cheio de coisa já pronto, porque senão a gente fica sempre escrevendo as mesmas coisas, né? É muito louco, né? Porque eu estava falando isso hoje com o meu marido, porque eu vi uma menina que ela faz um plano, não é um planner, é uma agenda dos primeiros dias lá da criança, que tem a agenda da vacinação, não sei o que. Aí minha irmã tá grávida e eu quero dar de presente para ela. E aí, porque é toda personalizada, não sei o quê. E aí eu entrei em contato com a pessoa e você fala assim, então, queria saber sobre isso aqui. Aí a pessoa fala assim, tá bom. Aí ela te manda uma coisa. Aí ela não fala mais com você. Aí você fala assim, então, eu queria saber, tipo, os valores. Se for assim, aí ela te responde pontualmente, tipo, e não te manda mais nada. Né? Aí você fala assim, tá, e se tiver frete? Aí você tem que ficar caçando a pessoa te responder. E eu falo, meu Deus do céu, amiga. Tipo, eu fiz um negócio de comprar de você. Eu fiz um negócio que você ri, assim, mas foi uma coisa que eu criei que chama Como Trabalhamos. Então, eu coloco, por exemplo, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que, escolher um produto, ela tem que falar com o nosso time. Nós trabalhamos com o pagamento do produto integral, porque a gente tinha muito problema com a questão do pagamento, que a pessoa paga 50% e vira pirim-pim-pim depois que o negócio está pronto, né? Desaparece. Aí a gente fala que, confirmando o pagamento, a gente faz a arte e entrega o produto em até 3 dias. Que a gente envia essa arte para aprovação, porque as pessoas, elas acham muito assim, várias vezes eu já recebi essa pergunta, mas você faz a arte e eu vejo a arte? Tipo, sim, claro, você vai ver. Então, por isso eu já falo tudo isso no início, porque você gera uma ansiedade na pessoa, né? E é o que você falou, é uma coisa personalizada. Se você não der as diretrizes, você sabe disso, você cria a arte. Nossa, você fica até 2050 criando e a pessoa pedindo alteração. Nossa, sim, é muito complicado. Então, assim, começa, vamos para a gente fechar e encerrar aqui. Começa com isso. Por aí, sim. Tá? Então, faça todo esse primeiro momento, assiste a live dos stories e você vai ver que bastante coisa vai clarear na sua vida, bastante coisa vai acender a luz aqui. Já clareou, você é incrível. Eu amo ver você dançar também, eu acho isso sensacional. Você é ótimo. Posso pedir um favor? Eu queria que, se você pudesse, se não for, eu queria posso gravar um depoimento seu? Pode, não tem problema nenhum, porque eu acho que isso é muito importante, né? Eu vou colocar aqui. Tá. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui direito. Estou aqui com a Camila, da Ilustrate. Camila, conta como foi essa mentoria para você. Foi incrível, foi uma troca incrível. Eu recomendo para todo mundo conhecer o perfil da Mayra e ainda conversar com ela nessa mentoria que eu tive, que foi gratuita e sensacional. Me deu muitas diretrizes do que a gente pode fazer para melhorar o nosso perfil. Parabéns, viu, Mayra, pelo seu trabalho. Muito obrigada, Camila. É isso, você me ajuda muito assim também. E é isso, realmente espero que você consiga daqui para frente dar essa guinada aí nas suas coisas. Conte comigo sempre. E é isso, estamos juntas. Era isso que eu ia falar com você, Mayra. Agora eu vou ver se eu mando meu telefone para você, né? Para a gente conversar também pelo WhatsApp, se você tiver os materiais para a gente compartilhar. E sempre que você precisar, também conte com a gente, porque eu acho que é uma via de mão dupla, né? Ainda mais aqui em Vargem Grande, né? Combinadíssimo. Camila, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, depois a gente teve todos esses problemas técnicos, né? Mas no fim foi ótimo. Mas deu certo. Deu super certo. E é isso, querida.
Beijo, Muito super obrigada, beijo viu? para você. Beijo Bom pra você trabalho. também. A gente vai se Obrigada. falando. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.